Olá, Healthcast BR está de volta e hoje a gente vai falar sobre câncer de pele. Quem é o grande vilão? E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu converso hoje com o Dr. Franklin Vieira Maia, oncologista. Tudo bem, doutor? Seja muito Bem, bem-vinda. tá, muito Muito obrigado pelo bem-vindo. convite. E a Tatiana Lima, que é gerente da qualidade do CS Group, que cuida das casas de saúde da região e do HSAMP de São Paulo, é isso? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos falar então, doutor, sobre o grande vilão que ataca a nossa pele. Todo mundo fala de câncer de pele hoje, mas na verdade, há anos atrás ninguém cuidava muito disso, né? Verdade. Eu lembro de novela e, enfim, minha mãe ficava no sol por muito tempo e era sinônimo de saúde, né? Você ficar lá torrando no sol, vem aquele torrão, era um negócio ótimo. Exatamente, isso a informação chegou aí nas 2 últimas décadas, né. Só que o sol, né, a exposição solar, ela é cumulativa, então a nossa pele vai recebendo a radiação e vai acumulando mutações e com o passar dos anos, sem dúvida pode aí iniciar o câncer de pele, que é o mais comum, na verdade, na população mundial. Na verdade, a gente pode dizer que o maior órgão do nosso corpo é a pele. Sem dúvida. É, isso Temos mesmo. uma maior exposição e uma a maior chance de você ter uma incidência, até porque a gente está em contato com o sol, né, o tempo inteiro. Sim. Você não vai viver numa escuridão e mesmo que se viva numa escuridão, você tem algum risco, né. Vamos falar um pouquinho sobre isso então, mas para a gente começar de verdade, doutor, quem é o grande vilão do câncer de pele? O sol, a exposição solar sem proteção, sem dúvida nenhuma, é o grande vilão do câncer de pele. E aí, Tati, vai muito para o sol? Ah, já foi. Do sol. Eu acho que, como o doutor disse, a informação chegou muito tarde para a nossa geração, né, essa geração um pouquinho mais para frente. Mas a gente se expõe muito ao sol, eu passava óleo de bronzear e passava óleo de amêndoas, que não tinha nenhuma proteção solar e ficava lá no sol. Hoje não mais, hoje eu já me expus muito ao sol. Eu lembro que quando eu era criança a gente ia sempre num clube, morava em Porto Alegre, não tinha praia, então todo mundo ia para clube. Tinha quantidades desse cheiro de bronzeador, né, enfim, várias pastas que se passava, por isso que eu falo assim, e aí eu estava falando de um público que é muito clarinho, né, no sul. Você tem muito descendente de alemão e italiano que não estava nem aí para se ia voltar rosa, era um bando de camarão depois no final do dia, e às vezes com bolhas, né, doutor. Então assim, queimaduras, exatamente. E aí usava o tal do Solarcane, lembra? Cenoura e bronze, acho que existe Você até não hoje. lembrou? Sim, é isso mesmo. E aí a gente precisa então entender um pouquinho sobre isso, doutor. Existem diferentes tipos de câncer de pele? Existe. Basicamente são 3 tipos, né, que é o carcinoma basocelular, que é um dos mais frequentes, carcinoma espinocelular, e o melanoma, que é o mais agressivo, porém menos frequente. Como é que a gente diferencia cada um deles? A diferenciação é clínica, né, o médico avalia normalmente a origem principalmente, né. A origem do melanoma vem do melanócito, que é a nossa célula da pele responsável pela pigmentação. E os carcinomas epidermoide basocelulares é a camada mais superficial, é a camada queratinizada que protege a gente contra a perda excessiva de calor, que protege a gente contra a umidade, aquela camada mais superior da pele que descama diariamente, basicamente, né. Então a diferenciação inicialmente é histológica, a origem da doença, e visualmente, normalmente o melanoma tem um aspecto mais escurecido. Existe, diferença, por exemplo, em relação à cor da pele, ao risco de se contrair câncer de mama? Uma pessoa branca, ela tem um risco de pele branca, ela tem um risco maior? Sim, os caucasianos, né, originários europeus, os olhos claros, pessoas com olhos claros e a pele branca são mais propensas a desenvolvimento, principalmente de melanoma. Pela falta da melanina ou não? Exatamente, pela exposição celular do melanócito, que é muito superficial, muito mal produtor de melanina, e também a pele tem menos proteção ali contra a radiação.
Mas eu acho que é importante a gente falar que seja qual for o tipo de pele, precisa ter uma proteção solar, Não, né, sem porque às dúvida. vezes a pessoa fala: "Ah, não, mas eu não sou assim tão branco, enfim", e aí existe, eu acho que não posso dizer que é um erro, mas acho que às vezes uma falta de conscientização de que não é essa a sua proteção, né. Hoje a gente está numa uma condição de incidência de raios solares, até por falta da capacidade de proteção, né, da camada de ozônio, que a gente na verdade, todos os tipos de pele estão expostos a isso. Sem dúvida. Proteção ela é universal. Todos devem proteger-se ao sol, com protetor solar e várias outras formas de proteger também, né. Não é exclusivo. Realmente isso é um mito, na verdade, de que, muito branco, a pele muito clarinha, que tem que se proteger mais, não é bem assim. Quando a gente fala de fatores de proteção solar, então aí vamos entender sobre a necessidade de cada tipo de pele, né. Uma pessoa de pele branca então, ela precisa ter um fator de proteção solar, um protetor solar a partir de que É nível? universal a orientação, sabe, Roberta, é 30 para cima. Não importa a Pelo menos não tenho a informação, não me li nada sobre isso nos ah, últimos anos, de que há um fator de proteção individual para cada tonalidade, uhum. né. O fator ali 30 é um fator mais seguro, menos que isso tá passando um raio. Se puder usar 50, melhor até. E para a gente entender como é que funciona isso, doutor, o fator de proteção solar, ele atua por um determinado período de tempo. Sim. Então, se eu uso o fator 50, eu tenho um período maior que eu posso ficar exposta ao sol do que se eu usar um fator 30 ou não? Não é bem assim, Tá. né, o tempo de durabilidade do protetor solar, ele é igual. O que nós estamos falando, na verdade, é do quanto que você vai deixar passar, o quanto que o protetor solar permite passar raio UV ou não. O 30, fator 30, ele permite passar, ele protege, filtra ali 30, 40% dos raios UV. O protetor 50, 60 vai proteger, vai filtrar 60% do raio UV. Ou a durabilidade do protetor, ela é igual para os dois, independente do fator. E ele sai com a água, né, então entrou na piscina, entrou no mar 1, 2 vezes, tem que passar de novo. Tem diferença entre o protetor que tem cor e o protetor que não tem cor, quando a gente fala de qualidade, ou simplesmente a cor é para você saber exatamente onde você passou? Não, a cor, na verdade, tem a pigmentação, que ajuda a ter ali a universalizar a tonalidade da pele, protetor médio aí com tonalidade média, né, para ficar mais próximo da cor da sua pele, é mais estético. Não interfere na qualidade da Não, proteção? não, não. Uhum. Porque os mecanismos bioquímicos são de proteção é um e de tonalidade é outro mecanismo. Agora deixa eu perguntar aqui pra Tati, porque Tati tem filhos, não tem? Então, quem é mãe, né, passou por aquele período ali que a criança precisa tomar o sol, né, a gente tem não só a criança, mas todo mundo precisa da vitamina D, então assim, a gente está falando que o sol é o grande vilão, mas ele tem a sua função também na nossa saúde. E aí quando a gente fala de um bebezinho, por exemplo, bebês, se eu não me falha a memória, até 6 meses não podem usar protetor solar, né. Como é que você protege essa criança? Protegia os filhos, Tati? Entendi. Acho que as crianças tá, 4 cozinhas, né, depois que questão deixa bem escovinho, tá, quando é criança. Mas você também precisa expor apenas voltar ao sol, você sabe. Então pega aqueles horários recomendados, aí a gente expõe mais as crianças ao sol, no horário da manhã, hã, cedo, né, ligando às 8, até às 10 obviamente você escolhe um pouco mais, que eu pensei tomar aquele sol tá protegida dessa forma. Ou depois, né, não chega a mudar de você pode usar o porcelanato sem ter parceiros, moço. Na verdade, você tem que ter mais cuidado com fofinhos do que faz, gente. Ele vai na praia e olha protetor solar, vamos ter que tá. Até porque eles se expor muito, mas eles não têm a noção de que a vida é si maléfico para eles. O respeito a toda hora repassando o corpo. Agora, quando eles crescem, tá mais fácil. Talvez já pense, tá lá, ele vai à praia.
isso vai aplicar, então você fica de pé, boa estratégia, não existir a conta de na pós-dieta, tinha, a gente tá pegando de pitata exposto ao sol, eu já fui pegada até insolação, tipo queimadura, qualquer uma exposição meio sem sério, né, de estar lá exposto. Hoje acho que as coisas que dá nossa. Mesmo assim, né, doutora, a gente não pode esquecer, porque o número de crianças, eu vejo assim, com uma quantidade insuficiente de vitamina B, e muita gente atrela isso à falta de exposição solar, tem aumentado bastante, né? Sim, existe. É interessante que você citou no caso hoje, né, a conscientização ela é muito mais difundida em relação à proteção das crianças, né. É interessante que eu sempre tive uma predileção maior por câncer de pele, em estudar cânceres de pele, sobretudo melanoma, né, e a gente estudava muito o fator epidemiológico. E a grande exposição solar na década passada era até os 15 anos. Praticamente 70% de toda a carga solar que aquela pessoa recebia na vida inteira era até os 15 anos. Porque não se tinha informação. Sim. Hoje, tá, graças a Deus, nós mamamos da gente todas cuidadosas, né, pra protegendo suas criancitas. Sem dúvida, o protetor solar tá sendo aí um problema nesse sentido de vitamina D, mas é facilmente solucionável. Pode repor vitamina D, tem períodos que o sol é menos agressivo, né, então nós temos até às 9 da manhã. E é coisa de 10 minutos, né? Não precisa mais do que isso. Você não vai ficar torrando lá igual Tá. Agora, quando a gente fala esses tipos de câncer mais agressivos, eu acho que eu queria trazer agora, doutora, assim, ó, como é que eu posso identificar? Por exemplo, a gente tem as manchas, pintinhas, né? Todo mundo tem alguma pinta no corpo. Como eu saber se essa pinta pode se tornar um câncer de pele? Normalmente, a pinta muda de característica, Você nasceu com a pinta e ela tá igual, não tem problema. não tem problema, cuide dela. Mas se mudar de característica, aumentar de tamanho, ulcerar, fazer feridas, sangrar, é um fator de alerta imediato. Eh, não só nesta pinta existente, como o aparecimento de novas, né. É muito comum nós não identificarmos todas as pintas que temos no corpo. E as pessoas eles chegam no consultório: "Ah, eu não sei se eu tinha, não tinha, tá Não crescendo, lembro. tá sangrando", então, normalmente a gente tira. Forma dessa pinta, tem alguma forma que merece atenção? Sim, pintas irregulares, sem bordas definidas, com mudança de tonalidade dentro da própria pinta. Um cantinho mais escuro, outro mais claro, outro mais acastanhado, bordas irregulares e com crescimento. Percebe que está aumentando, mas normalmente a pessoa tem uma percepção, ela traz a dúvida, mas tem a impressão que está aumentando, tá. Você já ouviu isso? Na verdade, pode é, eu disse que era vou na palma da mão e alguma coisa. Porque nas extremidades é sinal de. Quando é foto, a me vai escrever. Quando ela oferecer um bom e é Sim, tem que ser lugares que não são muito comuns de ter pintas, né. Então quando tem, a suspeita também paira. É, a palma como que a gente diferencia uma mancha de sol, mancha de no pessoal das mulheres, as manchas de idosos, sim. ou idosos 40 a mais? Começa com as manchas. Começa, tá, 40 a mais já era. Porque assim, em que momento isso serve de método, no momento e faz parte da pigmentação que ele sim. Sim. Normalmente a hiperplasia solar, né, ela vem com um tom mais uniforme, você percebe ali como se fosse uma descamação, uma pele mais rugosa,
dá para perceber que foi ali mais exposição, mais reação da pele à exposição solar do que o desenvolvimento de uma nova camada relacionada à doença. Normalmente, o câncer de pele, ele costuma ter uma borda um pouco mais elevada, pode sangrar, ou ele forma um nódulo, uma nodulação, como se fosse uma verruga que sangra, então é bem diferente, bem diferente. A diferenciação acaba sendo médica, né, Sim. mas os sinais de alerta são Câmeras de bronzeamento artificial, doutor. A gente teve uma época que foi muito comum, tá voltando agora isso, apesar de toda a conscientização. Que riscos esse tipo de tratamento traz para a saúde? os mesmos riscos de exposição solar contínua, né, a luz branca dos estúdios, das da nossa casa, e para o bronzeamento artificial tem o UV, que é o ultravioleta que penetra a camada de queratina, que é a camada de proteção, e danifica a célula. Não existe disso sim, bonito, exposição contínua à câmara de bronzeamento, que é próximo da pele ali, né, muito intenso. Tem. É, Você falou sobre a PIMI-LA, a câmera de bronzeamento artificial, ou quando a gente está pondo sol, né, até gerações anteriores que eu vou colocar você em nenhum tipo de conscientização do sol. Hoje a gente está pagando esse preço dessa exposição solar, e uma pessoa que se expôs, sei lá, na década de 70, 80, ela se expunha de uma forma sem muita conscientização, muito tempo, tinha bolha, ficava internada, tinha insolação, enfim. O que que ela vai estar tendo como resultado hoje, em 2025? Sem dúvida, é câncer de pele. Como eu conversei no a gente conversou no início, né, é cumulativo. As É montanhas uma poupança, né, que você vai é poupar. poupança, exatamente. E por mais que a conscientização não seja meio que difundida, tem muitas pessoas da microfinal se protege, ou passam um protetor de forma irregular, tem que lembrar da orelha, é comum na terceira idade, terceira, quarta idade, carcinoma de pele da orelha, é muito comum. Ponta de nariz, asa de nariz, couro pra dedo, são áreas que a gente não protege, né. Sobra praia e piscina. A gente tem um perfil de alguém que possa estar mais propenso para sair. Os trabalhadores, o ambiente externo, né, trabalham sob o sol, isso sem dúvida nenhuma, né, fator de risco ocupacional, principalmente essas pessoas. A gente sempre pensa, né, doutora, assim, o mais comum é pensar que o câncer de pele ele pode aparecer em áreas do corpo onde existe uma maior exposição. Mas a gente estava acabando de falar aqui da sola do pé, que às vezes você pode ter uma pinta, uma mancha que pode acabar desenvolvendo. Ou seja, a gente pode ter câncer de pele em locais onde não há quase exposição solar. Eu posso ter uma exposição, por exemplo, eu fiquei no sol minha vida e minha infância inteira. E aparecer a lesão em um outro local, que não seja Sim, o câncer de pele e melanoma, ele tá em uma carga hereditária também. Então existe uma mutação específica, vou falar um palavrão agora, chama B600Z. É uma mutação que você traz familiar. Então o melanoma, ele pode se envolver na palma e na planta dos pés, não por exposição solar, e sim por mutação hereditária. Então é bom saber da sua origem familiar, né, se alguém tem melanoma ou outros tipos de cânceres, e mais frequentemente, e se tiver essas pintas atípicas em regiões não expostas ao sol, vai visitar o dermatologista. taxa de sucesso, doutor, assim que for identificado o câncer de pele. E se for cirúrgico maior do que se não for cirúrgico, não é incomum acontecer de chegar no consultório tumores não cirúrgicos, já muito avançados.
Então, hoje nós temos também imunoterapia para câncer de pele não melanoma, também disponível. Com taxa de sucessos inferiores, mas tem. Então a taxa de sucesso é quando é possível operar, e aí isso é quando o diagnóstico é pouco. Por isso que a gente tem que ter atenção e conhecer o corpo, né. Sim. O importante hoje vai ser procurar. Existe um autoexame que é feito? Dá pra fazer igual a gente faz autoexame da mama, dá pra fazer autoexame da pele? É só olhar as pintas e manchas que tinham, né, olhe ela frequentemente e perceba as mudanças de características. Uhum. Pergunta sobre a maquiagem, porque hoje a gente tem uma exposição grande. É lógico que a gente, com uma certa idade, a gente passa mais maquiagem. Porém, quando eu era jovem, eu não passava maquiagem. Hoje você vê as adolescentes, as meninas mais jovens, usando muita maquiagem, carga muito grande de maquiagem, usa base, passa pó e sombra e rímel. A gente sabe que às vezes tem chumbo na composição. Isso tem alguma repercussão na questão do desenvolvimento de câncer? Não tem nenhum estudo que conseguiu ainda comprovar 100% a relação de maquiagem com câncer de pele, por exemplo. Claro que maquiagens que carregam metais pesados, a pele absorve. Então, sempre vai contribuir ali, mais um contribuidor para todos os outros fatores que você tem, pode corroborar, mas diretamente assim, de pele, não tem nenhum estudo clássico que comprovou isso. Tá? Doutor, pra gente fechar, que recado a gente pode trazer para as pessoas sobre conscientização? O recado é observem seu corpo, né? Observem, eu vejo isso diariamente, não só eu, como os profissionais da saúde, todos, né? Observem seu corpo. Tiver, uma mancha que está sangrando, que ulcerou, que não tinha, vá logo num dermatologista, não fica passando pomadinha que alguém indicou, ou se começou um tratamento que não vê que não está melhorando, mude de volte no profissional ou procure outra opinião, né. Sangramento na hora de evacuar tem que ser investigado. Observem suas mamas, frequente os médicos. O diagnóstico precoce, ele é a solução do problema, né, do câncer. Essa é a realidade. De qualquer tipo de E de câncer, né. qualquer um. Doutor, muito obrigada, Tá? sucesso para o senhor. Obrigado, eu agradeço. Obrigada, Tati. Obrigada a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.